Bom, para a gente conseguir falar em separação, a gente vai ter que trabalhar com aspectos emocionais que são muito importantes. O primeiro deles, que eu acho que é o mais óbvio, é a questão da culpa. Quando a gente tem um bebê, muita coisa muda na vida da gente. E fica aquela dúvida, né? Será que eu sou capaz de prover as necessidades do meu filho? Será que eu vou conseguir dar conta? O bebê não vem com um manual de instruções, ele chora, muitas vezes a gente não sabe por que tá chorando. Então, são muitas emoções, até a questão do casamento, a questão da sexualidade, tudo fica muito mexido. Então, trabalhar esses sentimentos é muito importante. Então, falando da culpa, eu acho que é importante nós como mães, né, a gente parar um pouquinho para refletir sobre isso e entender que a gente não é onipotente. Apesar da gente achar que a gente tem que prover todas as necessidades da criança, que a gente tem que ser aquela super mãe, super protetora, onipresente, sempre em prontidão e tudo mais, em alguns momentos a criança ela pode aprender a lidar com a frustração dela, né? Então, gradativamente, claro que um bebezinho recém-nascido, ele tolera muito menos frustração e sei lá, incômodo do que um bebê de 2 anos. Mas essa reflexão eu acho ela super importante porque a gente tem uma ideia de que a mãe, a boa mãe, é aquela que provém tudo, que resolve todos os problemas da criança, que está sempre pronta, super disponível, e aí a gente não dá um tempo da criança desenvolver a autoconfiança que ela precisa para ir aos pouquinhos aprendendo a resolver as suas questões. Então, não adianta a gente achar que a gente vai prover tudo, que a gente vai dar conta de tudo, porque não vai, nós somos seres humanos. E aí confiar nesse poder da criança também, na resiliência que a gente fala, que é essa capacidade de superar e de conseguir tirar proveito de uma situação adversa a seu favor, como aprendizado, como forma de crescer e evoluir no seu processo, quando a gente passa a confiar na criança, a gente também consegue tolerar um pouco melhor, né, a frustração da criança e essas dificuldades que aparecem, né? Então, essa reflexão, porque o que acontece? O que isso tem a ver com o sono, né? Porque a mãe que ela é muito disponível, muito presente, ela não dá chance da criança aprender a sua própria forma de conciliar o sono. Então eu me lembro muito bem com a minha filha, com a Nicole, né? Ela fazia piu, mas não era 5 segundos, eu já tava de pé e já tirava ela do berço, aí eu tô aqui e tal. E aquilo às vezes ela não tava nem acordando, ela tava só se mexendo, era só um ruído do sono. Nada muito importante, mas na minha ansiedade, no meu medo de não ser uma mãe boa o suficiente, na minha fantasia de que pudesse acontecer alguma coisa ruim pra ela, eu mesma interferia negativamente naquele processo. Então, às vezes, esse timing, sabe, de conseguir esperar, ver se a criança se vira um pouquinho, né, se mexe e consegue resolver sozinha, isso é muito importante, né? Então, alguns autores que eles falam, e acho que eles são muito importantes, como a própria Laura Gutman, que é uma autora argentina, ela fala muito dessa necessidade da mãe de ser presente, de resolver o problema da criança e de tudo mais. Eu acho que esses autores são muito importantes porque eles vêm em contrapartida a toda uma linha que era a linha dos nossos pais e nossos avós, que largava a criança chorando 4 horas, eu já vi toda a sorte de absurdos aí, sozinha, abandonada e tudo mais. Então, precisou existir um movimento em que falava, não, gente, não é legal largar a criança sozinha, abandonada, vamos cuidar, vamos prover, vamos ser presente, não vamos deixar a ansiedade subir muito e tudo mais. Mas, por outro lado, eu acho que também precisa haver um equilíbrio entre essas duas forças pra gente poder também contar com os próprios recursos que o bebê gradativamente vai desenvolvendo. Então, a gente precisa ser presente, a gente precisa ser provedora, precisa acolher e cuidar para a ansiedade do bebê não crescer muito, nem a nossa também, mas ao mesmo tempo também a gente precisa ajudar o bebê a desenvolver a resiliência dele, as formas dele de resolver os problemas sozinho. Então essa dificuldade, né, ela aparece muito com relação ao choro. O choro não necessariamente é uma coisa ruim. A gente chora porque a gente tá feliz, a gente chora porque a gente tá triste, a gente chora porque a gente tá com dor, a gente chora porque a gente tá emocionado, a gente chora às vezes pra desabafar, pra desestressar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de impedir a criança de chorar como se o choro fosse necessariamente uma coisa ruim. Às vezes a criança quer só se expressar e a gente também precisa ser capaz de ser
ser contingente no sentido de suportar aquela forma de expressão sem achar que aquilo é uma coisa ruim. O que é ruim para a criança é o abandono. Largar chorando sozinho, por exemplo, isso é ruim. Agora, às vezes a criança tá no colo da mãe e tá chorando e a gente fica muito agoniado porque acha que a criança tá com algum problema, mas às vezes ela tá só extravasando. E se a gente não achar que isso é uma coisa ruim que vai prejudicar o bebê e simplesmente acolher e conter a ansiedade dele, sem deixar a ansiedade dele nos tomar, isso ajuda muito, tanto para os pais como para os bebês, do ponto de vista psicológico, para mais tarde o bebê conseguir se separar à noite.